Olá, tudo bem? Graça e paz, que Deus tenha abençoado assim muito a tua vida, tem te dado muita paz, a gente sabe disso, muita tranquilidade, conforto no Espírito Santo e que você fique melhor ainda, junto conosco na nossa classe da Escola Sabatina. Olha, nós já estamos na 13ª lição, dessa lição fantástica do livro de Efésios, né? Do livro de Éfeso, lá para a igreja de Efésios. Deus tem, assim, nos mostrado as verdades maravilhosas, a importância da ressurreição de Cristo, a importância da morte de Cristo, a importância da união, a importância de estarmos preparados. E o mais importante que essa lição tem mostrado para cada um de nós, que o nosso inimigo não é o nosso irmão, não é uma pessoa de uma denominação diferente, não é o meu vizinho, não é quem está lá dentro de casa, o nosso inimigo, ele é invisível. É Satanás e as hostes satânicas, mas nós temos um general fantástico. E a lição de Efésios, Paulo tem mostrado para nós esse general grandioso que é Cristo Jesus. É muito bom estar com você, obrigado de estar com a gente. E não esquece, faz lá aquele link, né? Como é que é o nome daquilo? O joinha. É a curtida, o joinha lá. Ei, terceira idade vai sofrer com isso, tá? Dá lá, curte, compartilha, manda um recadinho para a gente, tá? Não esqueça, manda para os seus amigos. Se você está aprendendo alguma coisa boa com a gente, acredito que sim, com essa lição fantástica, compartilhe o que você está aprendendo, para que a gente cada dia mais possamos, né, juntos, eu, você e as pessoas que te cercam, estarmos cada vez melhores no manuseio da Bíblia e na Palavra de Deus. E eu quero já te mostrar essa lição aqui, olha que coisa chique. Está acabando uma lição maravilhosa, e agora está vindo uma outra, eu já andei folheando ela, já andei dando uma olhadinha, vai ser uma delícia de lição. Você não pode ficar sem lição, então assim, dá um jeitinho se você não arrumou a tua. Se tiver difícil de conseguir sua lição, manda um recadinho para nós no 3599890500, 3599890500, e manda lá, olha, eu quero uma lição, manda teu endereço que nós vamos dar um jeitinho de mandar uma lição para você. Fechado? Ok? Que Deus te abençoe e que tenhamos um bom estudo hoje, boa recapitulação da nossa lição. E que Deus esteja contigo, com a tua vida e com cada um de nós. Eu estou aqui também na presença do Kevin. Kevin, tudo bem contigo, amigo? Deus abençoe. E também o meu amigo Elton. Como é que você está, Elton? Estou ótimo, feliz demais de estar aqui com vocês. Aqui, que bênção. E com os nossos queridos que estão nos assistindo, que Deus abençoe muito, e é muito gratificante estudarmos a palavra de Deus. Né? E essa lição terminou uma lição fantástica, terminou, assim, maneira de dizer, então, terminando, né? Tem mais uma ainda, né? Terminando. Lição fantástica, né, Elton? E é uma lição que a gente tem que guardar no coração e colocar em prática. Né? E uma coisa, a gente lê o livro de Éfeso há muito tempo, né, no bíblico, mas como essa lição abriu a mente da gente para o que Paulo quis dizer, o que isso significa para a gente, né? Nossa, fantástico, muito bom. Que bom. Elton, você ora pela gente? Vamos orar. Então, você que está em casa, por favor, ou você que está no trabalho, aonde você está nos assistindo agora, enquanto o Elton estiver orando, nós vamos estar aqui, eu, Kevin, também, junto com ele, intercedendo por você e pelo Espírito Santo para nos dar uma ótima lição. Mas por você, para que Deus abençoe, para que o teu plano, o teu desejo, a sua luta que você tem dia a dia se torne em vitória, tá? Então, enquanto nós estivermos orando, o Elton vai estar orando, bota aí o teu pedido na mão de Deus e Deus vai responder conforme a boa vontade dEle. Vamos orar? Querido Pai, maravilhoso Deus, agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos, por essa lição maravilhosa que nos conforta, que nos dá o ânimo, a disposição de continuarmos firmes nos teus caminhos. Pai. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos. E também pelos nossos queridos amigos, aqueles que nos assistem, que o Senhor os abençoe, continue protegendo, abençoando, dando entendimento e a vontade de seguir os teus caminhos, Senhor. E estarem preparados para a tua volta. Amém. Que o Senhor conforte o coração deles, que o Senhor dê o poder do Espírito Santo, é o que pedimos em nome, por amor de Jesus. Amém. Amém. Elton, o título da nossa lição, a 13ª lição, diz assim, Lutando pela Paz. Isso. Parece assim meio contraditório, né? Luta e paz. Mas eu me lembro, eu nasci agora,
Não é, 1945, né, terminou a Segunda Guerra Mundial, foi por ali, não foi? Foi. Eu lembro quando, assim, nos filmes que a gente vê na história da escola, quando o exército entrou russo e o americano entraram na Alemanha, certo? E teve aquela vitória de Leningrado, alguma coisa assim. Não sei, posso estar confundindo os nomes aqui, porque a terceira idade é complicado. Mas quando eles entraram na Alemanha, Berlim. Entraram em Berlim e conseguiram tirar todo o exército, sufocar o exército alemão, para as pessoas que estavam aprisionadas lá naqueles campos de concentração, para aqueles que estavam sofrendo na mão, foi um sossego, não foi? Foi. E foi uma festa no mundo inteiro, né? Todos os países comemoraram, né? E teve muita luta, né? Teve, né? E na vida da nossa vida, na caminhada cristã, é uma luta também. E olha que luta às vezes é ferrenha, né? É uma luta grande, mas a gente estuda uma lição dessa e vê que nós não estamos sozinhos, não estamos desamparados, estamos com o nosso Deus Todo-Poderoso ao nosso lado. Amém. Dando todas as condições de nós lutarmos e alcançarmos a paz. Você falando em alcançar a paz, eu nunca vi, eu não sei você, né? Você é um cara mais tranquilo, né? Mas eu nunca vi a gente chegar num lugar tranquilo, numa paisagem muito linda, nunca vi, me desculpa, sem sofrer ou uma viagem no carro de horas, ou uma montanha de a gente fica ali sofrendo, né, para ver a paisagem de cima. Ou seja, todo momento que antecede a glória sempre é precedida de uma luta. Exato. E eu acho interessante um livro, O Peregrino, escrito por volta de 1600, onde vem contando a história de um cristão, e quem contou essa história estava preso, né? Então, um cristão preso, ele pegou um exemplo dele e começou a fazer um exemplo de como é dizer, uma paródia, maneira de dizer, uma ilustração, uma parábola de como o cristão vai chegar até o céu. O livro Peregrino, muito chique. Você que não leu Peregrino, ó, uma boa leitura. Livrinho pequenininho, tá? Mas assim, e o mais interessante é que antes do peregrino sair para a batalha, porque ele ia sair para uma batalha, certo? Ele podia entrar aonde o seu senhor tinha as armas e se preparar com as armas para a luta dele em toda a trajetória até o céu. Acho muito interessante a forma do peregrino, né? E quando eu leio o verso que Paulo deixa para nós, eu fico imaginando que o autor do Peregrino pegou muito bem todo esse contexto do livro de Éfeso, né? Que é o seguinte: segurando, você que tem aí a Bíblia, se não tem a lição, Efésios, capítulo 6, versos 16 e 17. Segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a gente vai aprender na nossa lição aqui, como todas essas armaduras nos protegem. Agora, protege a quem? O que diz a lição de domingo com relação à igreja, um exército unificado? A igreja é um exército unificado, Elton? Tem que ser. Ah, é? Porque se a gente for ver na história das guerras, os exércitos venciam porque eles estavam o quê? Unidos. Né? Exércitos que tinham separações e que não eram tão unidos eram derrotados facilmente. E aqui Paulo usa essa questão do exército, né, como a igreja sendo um exército, e o exército é o quê? Organizado. O exército ele tem as armas. Principalmente, né? Então, assim, a gente vê que a lição fala que o individualismo era coisa dos bárbaros, né? Isso. Ou seja, a pessoa que acha que consegue vencer sozinha essa luta, no caso aqui uma luta espiritual, não consegue. Mas sabe o que eu acho interessante? Tem pessoas que acham que ficando em casa, assistindo culto à distância, vendo no YouTube um sermão aqui, um sermão lá, que vai estar 10 para essa guerra espiritual. Parece que essa lição está dizendo que é o contrário, né? É o contrário. Assim, tem gente que não tem condições, né? É diferente, mas são pessoas que
Lutaram já tiveram a guerra deles. Estiveram firmes, unidos na igreja e hoje não podem, aí tudo bem, mas a pessoa que pode e toma essa atitude é perigoso. Quando a gente fala, esse exemplo, é falando dos desigrejados, né? É os que estão dizendo que, não, o fato de estar numa comunidade não ajuda em nada. Mas a gente vê que a lição, o propósito, até a gente vai ver, eu acho que na lição também vimos já, mas vamos recapitular na próxima lição, que a igreja é o grande mistério que Deus deixou na luta do bem contra o mal. E quando fala igreja, não existe essa história de a igreja é um indivíduo. Sim, eu faço parte, eu tenho o meu templo, meu corpo é o templo, mas a igreja é um conjunto de indivíduos buscando o mesmo objetivo, que é levar as pessoas a Cristo Jesus, não é? Exato, perfeito. Tem um versinho que eu achei muito legal, que diz assim, no demais, irmão, está em Efésios 6, verso 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É a base, né? Não adianta só a intelectualidade. Não. Nem a superficialidade da Bíblia. O que adianta é o pleno conhecimento da pessoa de Cristo Jesus. Jesus. E a entrega a Ele, né? Porque se entregar totalmente a Ele, achar que eu sou bom nisso, sou bom naquilo, eu conheço a Bíblia e ficar só nisso, não, é a entrega a Cristo Jesus, né? E a gente vê que Paulo usa a linguagem dele não é individual, é no coletivo. Sim. Né? Toda a passagem que a gente vê em Éfeso é tudo assim no coletivo, não é uma coisa assim, você vai fazer. Não. A igreja, vocês têm que fazer isso, né? No plural. Bem lembrado, Elton. Então, assim, é muito importante isso, porque a gente vê ele pedindo oração pelos santos, né? Não é pelo santo, é pelos santos. É o coletivo, né? A gente vê que é muito interessante isso. E a gente fala, isso foi escrito há tanto tempo atrás, mas é atual demais. Como nós estamos precisando disso hoje? Que nós estamos chegando no final, né? No final dessa grande luta pela paz. E a gente precisa estar unido como nunca. Isso me faz lembrar de dois versos, né? Um que diz, cuide que Satanás, né, está que nem um leão tentando devorá-lo. E o outro que diz, olha, cuidem, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ou seja, nós, cristãos, a igreja de Cristo, todos, que nem você falou, unidos, nós somos o grande desafio de Satanás para derrotar, ele já está. Mas para derrotar o plano de Deus, que é a pregação do Evangelho em todos os lares mundiais. Hein? Exato, isso mesmo. Então, ou seja, eu e você que está em casa, ou você que está no trabalho, não importa onde você está, ou você que está aí depois de um culto assistindo a gente, você, unido com Cristo, unido com o seu irmão, lá na sua igreja, no teu local, aqui na nossa igreja, nossos irmãos daqui, ou você que ainda não é de uma igreja, mas que vai logo, logo se unir, você é o grande soldado de Cristo e faz parte do grande exército de Cristo contra Satanás. E no grande conflito diz assim, a igreja de Cristo bem pode ser comparada a um exército. A vida de todo soldado é de labuta, dificuldade e perigo, por todos os lados. Há inimigos vigilantes dirigidos pelo príncipe da potestade das trevas, o qual jamais cochila, nem abandona o seu posto. Isso está no Testemunho para a Igreja, volume 5, página 336. Elton, se ele não desiste, não abandona o posto, nós podemos ficar em casa, podemos deixar de ler a Bíblia, de pedir uma coisa que você sempre suplica para nós aqui, a presença do Espírito Santo na nossa vida, podemos ter esse luxo? Nunca, nunca. Por isso que Jesus falou, vigiai sem cessar, né? Orai, vigiai. Então, assim, a gente vê que a gente precisa estar atento, né? Vigilante. Tirar esse espírito de comodidade, né? De covardia. Isso. E pedir o espírito de poder, né? De ousadia de pregar o Evangelho, de viver a Cristo, né? Porque quando ele vê que isso está acontecendo, ele vê que a luta está perdida. Está perdida. E a gente não pode baixar a guarda, não. Não, e quando a gente fica em casa, não faz um evangelismo, não dá um estudo bíblico, não fala de Jesus para as pessoas, como ele se alegra, né? Alegra. E você vai cada vez mais o quê?
para baixo. Mais para baixo, mais longe de Cristo, né? Mais perto das garras dele. Ninguém quer isso. Eu não quero isso, ninguém Não, quer. Então, assim, todas as condições são dadas para nós mudarmos a nossa condição. Né? Na parte de segunda-feira, Elton, fala cinto e couraça. Estai, eu gosto muito desse verso aqui, eu quero que você me ajude aqui, ó. Efésios 6,14, olha que chique. Estai, pois firmes, tendo cingidos o vosso lombo com a verdade, e vestido a couraça da justiça. Ficar firme. O que é ficar firme, Elton? Então, é ficar firme, né? Não é ficar dando moleza, né? Mas aqui a gente vê o cinto da verdade, né? Nas lutas, as roupas antigas eram soltas, né? Então se amarrava o cinto, né? Para poder ter uma luta firme, a pessoa estava pronta para brigar, né? E a gente vê que é isso a realidade, né? O cristão, o cinto da... O que é a verdade para nós? Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. É a palavra de Deus. Então, o que nos faz ficar firmes é o quê? É a palavra de Deus. Então, fala da couraça da justiça. Quem que é a nossa justiça? É Cristo. Né? São coisas assim que ele vai usando, coisas da guerra, da época. Trazendo para nosso exemplo. Para o lado espiritual. Né? Então, um soldado que não estava firme, com um cinto, né, prendendo bem as coisas, uma couraça boa... Era algo fácil dos dados. Ainda mais que era com lança, né? Com flecha, ou seja, aquela couraça que ele circuncidava todo o corpo dele, tinha proteções nelas especiais, né? Tinha proteções, né? E para nós precisamos disso também, porque os dardos do maligno, né? Então, assim... E eles são inflamados. Imagina, se o dardo já purinho, já derruba imagina ele inflamado, botando fogo em tudo, queimando a gente, acabando com a vida da gente. Então, assim, você vê que a gente vê usando a guerra, né? O soldado que estava melhor o quê? Preparado, melhor equipado, era o soldado que tinha mais condições de vencer, né? E aqui a gente vê isso, somente buscando em Deus esses atributos aqui, nós podemos vencer o inimigo, que é tão astuto. Né? Agora, uma pergunta, Elton. Para a igreja, certo, o convívio entre irmãos, qual é, assim, a importância da verdade e a importância da justiça? Total, né? O que a gente vê nessa lição para a igreja? Às vezes a gente quer a igreja do jeito que a gente acha que deve ser, né? E não é assim, a igreja, ela é tem várias diversidades dentro da igreja, na unidade. Sim, diversidade na unidade. E a gente vê que essa lição vem trazendo que quem traz essa unidade, cada um age de uma forma, cada um faz uma coisa assim, nos seus dons que o Espírito dá. E a gente tem que viver, porque a igreja é a menina dos olhos de Deus, né? Então, quem fica assim muito... falando mal de igreja, fala mal do irmão, disso, não gosto do culto da quarta, não gosto do culto de domingo, né? Eu só vou sábado, não sei o que. Tem alguma coisa errada com... Não com a igreja. Não com a igreja. A igreja está lá. E a igreja é o objeto de amor de Deus. A gente tem que amar essa igreja. Se eu estou achando coisa ruim na igreja, eu tenho que ver que tem alguma coisa errada comigo, né? E eu acho interessante que algumas formas que Paulo fala, da mesma maneira que em João 3,16 diz que Deus, na pessoa de Cristo, deu a vida pelo mundo, Paulo fala que Cristo deu a vida pela igreja. Olha a importância da igreja, pois é, conjuntos de indivíduos, né? Uhum. Agora, você falando sobre verdade, eu achei um texto que eu achei maravilhoso, está na meditação matinal de janeiro de 1974. Maravilhosa graça. Diz assim, Elton: não há absolutamente outra salvaguarda contra o mal senão a verdade. Nenhuma pessoa em cujo coração a verdade não habita pode permanecer firme pelo que é certo. Cuidado, cuidado, cuidado. Nossa, cuidado, cuidado, cuidado. Ainda mais nesse mundo de relativismo que a gente vive hoje. Só há um poder capaz de nos tornar e manter firmes. O poder de Deus, comunicado a nós pela graça de quem mesmo? De Cristo. Cristo Jesus. Maravilhoso. Você sempre bate a tecla. Cristo é tudo. Tem até um hino, né?
Cristo é tudo para mim. para mim. E Ele é maravilhoso. Amém. Agora, Elton, na parte de terça-feira, fala uma coisa assim, sapatos. A igreja como arautos da paz. E em Efésios 6,15, olha só. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Me conta uma coisa, Elton. Eu quando era muito jovem, assim, eu não tinha condições de ter sapato. Não tinha. Uhum. Então, os sapatos que a gente tinha, era alguém que doava, então, às vezes, ficava grande, certo? Meu pai conseguiu uma vez comprar um quichute. Era raro, eram os raros momentos, até a gente começar a trabalhar e ter. Uhum. Então, eu tenho um problema comigo. Até a Mike fica brava, eu estou me corrigindo. Eu tenho que ter sempre em casa um par de sapato novo. Uhum. Porque parece que vai faltar amanhã. Entendi. E eu estou começando a vencer essas coisas, sabe? Uhum. Agora, como é gostoso você ter um sapato que te dá segurança e te dá conforto. Pois é. Quando Paulo chama a atenção de calçar, qual é a importância do sapato numa guerra e também para a vida do cristão? Pois é essencial, né? Para manter firme, nós vimos aqui manter firme, né? Imagina um soldado na guerra com um sapato machucando o pé dele. Já era. Imagina um sapato fraco, ruim, que estraga rápido. Vai perder, não tem. Porque o que dá firmeza na hora da batalha? Na época eram calçados, os romanos tinham sandálias muito fortes, que dava sustentação para eles. Imagina, porque eles deviam jogar prego, espinho no chão. Imagina um soldado vir com descalço ou com um sapatinho fino. Nossa, quer dizer, pisou num prego daqui, já está morto, né? Porque imagina a dor, né? Então, a gente vê assim, no Evangelho, na preparação da pregação do Evangelho, né? Nós temos que estar dentro da palavra da verdade para levarmos o quê? A salvação às pessoas. Amém. Esse calçado aqui fala como arauto da paz, né? Então, lá nós estamos buscando a paz, a luta pela paz. Esse sapato é o quê? Reconhecer a verdade e levar as pessoas. E quanto mais eu falo de Jesus às pessoas, mais eu sou beneficiado com isso. Amém. Né? Esse calçado cada vez mais forte, mais resistente, mais confortável fica para mim. Né? Agora você falou, só fica em casa, não quero saber disso, não quero saber daquilo, estou confortável aqui. Aí já está com um sapatinho fraco. E quer saber uma coisa ainda? Tira o sapato e bota chinelo. É isso. Às vezes anda descalço. Exato. Aí quando vem os problemas da vida, não suporta. Aí acha que uma oração só vai resolver tudo, uma leitura de um versinho rápido vai resolver, mas esqueceu do quê? De estar calçado na palavra de Deus. Felizes são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Né? Está Isaías, se eu não me engano, né? Olha que coisa chique. Ou seja, já é pregoado lá no Antigo Testamento que a melhor notícia é levar a paz por intermédio do Evangelho em Cristo Jesus, né? Pois é, e essa verdade já não pode ter concessões, né? Esse Evangelho não pode, isso aí eu não gosto, isso aqui, essa parte eu aceito, essa parte eu não aceito. Tem que ser completo, né? Porque senão o inimigo toma conta. E toma, Elton. Toma conta. A hora que vê, já era. Não Agora, uma pode, coisa interessante. O Evangelho, Paulo, nessa carta de livro aos Éfesos, ele sempre vem falando de uma coisa chamada quebra de paradigmas de preconceito. Uhum. Ou seja, uma pessoa cingida com a palavra de Deus, com a justiça, calçada do Evangelho, levando a paz. Essas barreiras são quebradas na igreja. São quebradas. Não são? Uhum. Na vida, na igreja. Na vida, bem lembrado, na casa, Tudo. Ou seja, um lugar que podia ser encontro de pessoas para tumulto, pela graça do Espírito Santo, passa a ser um lugar de serenidade. Amém. E o tanto que está precisando disso hoje, em todo lugar, né? E aí, o Evangelho. Conhecer Jesus Cristo. Tem um livro que eu gosto muito dele, Conhecer Jesus é tudo. Tudo. E olha o que a Ellen White deixa de conselho para nós no livro. Esqueci de anotar o livro aqui, mas se eu não me engano, tá? Nos Testemunhos para a Igreja. O Evangelho é uma mensagem de paz. O cristianismo é um sistema religioso que, se fosse recebido e obedecido, espalharia paz, harmonia e felicidade por toda a terra. A religião de Cristo, olha que interessante, ligará em íntima fraternidade todos os que aceitarem os ensinos dela.
Então, você que vê pessoas que gostam de ficar discutindo religião, a gente não discute, quando a gente troca ideias, sabe? Ah, vou lá. Esquece. O Evangelho traz paz, não traz ódio, certo? Alguém, eu odeio tal religião. O Evangelho traz paz, não traz ódio. A verdade dá segurança, certo? Elton, então vamos lá agora. Na parte de quarta-feira, escudo, capacete e espada. Escudo, estou ficando doido? Escudo, capacete e espada. Você falou antes uma coisa, que os dardos, né? Eu falei dos inflamados. Na lição, tem uma imagem aqui, eu vou mostrar para o nosso pessoal, vamos ver se vai dar para chegar lá. Aqui na lição, ali, está vendo? Um soldado, aqui, um soldado, um escudo e as flechas. O que os romanos faziam? Eles pegavam, botavam, tipo coisa assim, querosene, certo? Numa estopa, molhava. Betume, usava betume, é isso aí. Betume, molhava e atirava. Por quê? O escudo ele era de madeira e tinha um couro. Um couro, certo? Se o couro tivesse bem molhado, o que acontecia com o betume que vinha? Não queimava, né? Não queimava. Olha como Paulo é interessante na forma que ele coloca isso. Exato. É muito interessante, né? Como ele... o Espírito Santo, né? Para dar umas analogias dessas, né? Uns comparativos. E é muito bonito. Jesus tem que ser tudo mesmo, né? Porque tudo isso aqui, escudo, capacete, espada, é pelo sangue de Jesus que a gente consegue, né? O escudo, a espada é a palavra de Deus, né? O capacete da salvação, né? Um dos lugares mais perigosos é o quê? O cérebro, a cabeça. A mente. Isso, a mente. Atingiu a mente, acabou a cabeça. Tudo. É difícil de recuperar. As outras coisas dão um jeito. Escudo da fé, né? Nessa é uma batalha em que Jesus é vencedor, né? Ele é o vencedor nessa batalha e oferece tudo isso para nós. Deus poderia ter acabado com tudo, não poderia? Vamos acabar com essa raça caída que me traíram. Não, e apagaria da memória do universo, se ele quisesse. Mas ele quis entrar nessa luta por nós. Amém por isso. Mesmo nós sendo o quê? Do lado do inimigo. Nascemos em pecado, nós somos do lado de quem? Do inimigo. E ele lutou por nós e pelo sangue de Jesus nós somos resgatados para ser filhos Amém. dele. Isso né? é muito lindo. Então, tudo aqui está disponível para nós, mas para nós conseguirmos, precisamos fazer o quê? Entregar o nosso coração para Jesus. Estudar a palavra, oração. E aqui fala várias coisas, a gente vê nessa lição muita coisa, né? A gente vai falar da oração aqui depois. E tudo está disponível para nós. Então, ele tomou a culpa no nosso lugar, né? Jesus tomou a culpa e morreu no nosso lugar e oferece todas as condições para nós vencermos. Ele chega para mim assim, e para você que está em casa, e fala assim, olha, eu já passei aí, eu já lutei e eu venci. Eu sei as roupas que você tem que usar. E está oferecendo para a gente toda a armadura, né? A gente precisa para sair dessa luta vitorioso. Porque a gente vê assim, o mundo está muito inseguro. Para quem não está usando essas coisas... Está perdida. Não, e o medo, as pessoas estão com medo para todo lado. Quanta coisa está acontecendo nesse mundo. E como a gente precisa disso tudo aqui. Jesus fala assim, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Pois é. E Paulo está chamando a gente, o escudo que protege contra os dardos do inimigo é a fé. Ou seja, por mais que as coisas estejam difíceis e complicadas, como é importante a gente permanecer a convicção de que mesmo que eu não enxergue nada além de um palmo na frente do nariz, mas Deus está comigo no controle de tudo. É importante. Olha aqui, Elton, você que quiser falar um pouquinho, pode falar, mas aqui, olha nos lugares celestiais, meditação matinal diz assim, todos os que se posicionarem sob a bandeira ensanguentada do príncipe da vida passarão a considerar Satanás como seu inimigo e no poder de Deus irão se opor a ele como a um inimigo mortal.
Eu tenho preocupado com alguns jovens, cara, tenho conversado com eles. Nós temos que parar de ficar cedendo espaço, você acabou de falar agora aí, da nossa mente para o inimigo de nossas vidas e o inimigo de Deus. Exato. Elton, eu tenho visto assim, como novelas, ficção, como séries e seriados têm afastado a mente das pessoas da realidade do Evangelho. Exato. E estão vindo alguns estudos, Elton, que a gente está tendo acesso a eles, como é terrível o trabalho que o Satanás tem feito aqui, né? Porque a gente não está usando o capacete da verdade da salvação, né, Elton? Temos que usar o capacete, por favor, por amor de Deus. Se você tiver um filho, cuide com o que ele vê, cuide, você mesmo, pai, mãe, cuide com o que você vê. Não incentive seus filhos nas coisas que levarão à perdição, por favor. Escudo, espada e capacete. Deus quer que tudo isso aqui, ó, protegido e nós afiados para guerrear contra Satanás. Amém. E agora, Elton, na parte de quinta-feira, eu gosto porque você sempre chama a atenção disso. A importância de praticarmos a oração no campo da batalha. Exato. Essencial, né? Na guerra, o soldado, quais as coisas que fortalecem o soldado? O alimento. O que é o alimento nosso espiritual? A palavra de Deus. Agora, a oração tem uma autora que fala que é a respiração da alma, né? Respiração. Imagina se o soldado não respirar na guerra. Morreu ali, não morreu da espada, mas morreu. Ele vai ficar tonto e vai morrer, né? Vai chegar alguém. Então, e quanto que a gente respira? Você consegue ficar quantos segundos sem respirar, né? Alguns conseguem 2 minutos. 30 segundos eu já estou quase morto. Pois é. Então a gente tem que respirar todo tempo. Todo o tempo. A oração é todo o tempo. É o que Paulo fala, né? Orai sem cessar, né? Ele fala, Jesus contou a parábola do juiz, né? Iníquo com a viúva, né? A viúva ficava lá importunando, até que ele. Então Deus se agrada de nós estarmos em oração. Mas não é aquela oração mecânica. Não é uma oração de interesse, é uma oração de necessidade de ter Jesus ao nosso lado, de ter o poder do Espírito Santo e ter tudo isso que Ele fornece para nós. Imagina sem oração é a mesma coisa que estar sem munição na guerra. Perdeu. Não tem condições. Vai ter que correr. E correr é difícil. Uma coisa interessante, né? Eu estava lendo Ellen White, a mesma autora que você falou, ela diz que muitas das nossas orações não são atendidas porque nós não sabemos pedir. Exato. Isso não quer dizer que a gente está pedindo com a linguagem errada. Às vezes sim, mas o Espírito Santo intercede. Mas sabe o que acontece com a gente? A gente pede uma vez, pede 2 vezes, 3 vezes. Aí nós mesmos esquecemos e queremos que Deus se lembre. Pois é. E a oração intercessória, a gente vê Paulo sendo muito enfático nisso, né? E a gente vê que ele pede orar pela igreja, orar por todos os santos, né? Orar por ele, né? Oração para que Deus dê a condição de nós sermos um testemunho verdadeiro dele, né? De levarmos a mensagem correta para esse tempo que está chegando no fim. E é uma mensagem específica, que a gente precisa clamar a Deus que dê o poder do Espírito Santo para a gente levar essa mensagem, porque está chegando, o fim está próximo, não demora, não. A gente está vendo o que está acontecendo, tudo que Jesus falou está acontecendo muito rápido, né? E tem um ditado, aproveitando o ensejo seu, tempos fracos constroem homens fortes. Tempos fáceis, aliás. Tempos fáceis constroem homens fracos. Tempos difíceis, homens fortes. E nós estamos vivendo um tempo tão fácil, né? Muita tecnologia, tudo na palma da mão. A gente vai se esquecendo das dificuldades que construiriam o nosso caráter para a verdadeira batalha que é em prol do nosso Cristo Jesus. Isso mesmo. A verdadeira fé, olha que interessante, toma posse da bênção prometida e a suplica antes que ela se realize, e a experimentamos. Devemos, pela fé, enviar nossas petições para o interior do segundo véu, onde Cristo está, e fazer com que nossa fé se apodere das bênçãos prometidas
e invoque como sendo bênçãos nossas. Olha que coisa Amém, linda. amém. Se você tiver a fé verdadeira que Cristo vai te atender, você vai orar, você vai se apoderar. Por isso que tem a história da viúva, né? Exato. Peça, insista com Deus. Está difícil. Já faz 10 anos, que seja 30. Peça pela fé. No momento que realmente você vai reconhecer a bênção, Deus vai abrir as mãos e vai te abençoar. Amém. Elton, essa lição, qual é o ponto principal que você quer deixar de lembrança para a gente? Que Jesus é maravilhoso e nos ama muito. Ele ama demais. Ele entregou a sua vida lá na cruz por nós, derramou sangue e quer que a gente não seja apenas assim alguém salvo, mas alguém realmente que tem uma vida salva e também em comunhão, Amém, caminhando junto com Ele, né? Para estarmos todos juntos naquele dia glorioso da volta dele. Todos juntos. Se Né? vai estar naquele dia, tem que estar também nesses dias. Porque se eu não estiver nesse meio, eu nunca vou ser o quê? Preparado para o dia da volta de Jesus. Não gosto da igreja, não gosto daquele irmão. Pede para o Espírito Santo tirar isso e que ele conceda a vitória, porque está garantido em Cristo Jesus. Amém, Elton, amém. Olha que recado que Cristo tem para você. Tocou teu coração? Eu quero finalizar também, Elton, com um texto que está escrito no Spalding Megan Collection. Não está traduzido, mas eu nem vou traduzir para você, porque o meu inglês é do Chile, tá? Olha o que diz aqui. Não se deve valorizar o trabalho solitário. Fizeram isso em lugar de estar em perfeita harmonia, tendo uma só mente, um propósito e consagrado a um grande objetivo. Verão esforços infrutíferos e terão seu tempo e sua capacidade desperdiçada. Olha que quando a gente vai sozinho na luta, quando a gente não quer ir para a igreja, não por motivo de saúde ou por algum outro motivo, mas porque eu acho que nós teremos condições infrutíferas. E ela continua: algumas almas convertidas, agindo em harmonia por um grande propósito, sob uma direção, alcançarão vitórias em cada confronto. Amém. Ou seja, quando eu estiver sozinho, desanimado, às vezes você pode estar assim nessa circunstância, vai ter sempre um ombro amigo para me abraçar, se eu estiver em convívio com uma comunidade religiosa que é a menina dos olhos de Deus. O convite dessa lição, dessa guerra que Paulo nos convida para fazermos juntos com Cristo Jesus, com o Espírito Santo, com o poder do céu, é o convite de nós unirmos, eu, meu irmão, a igreja, e pregarmos o evangelho da paz, para que mais pessoas possam estar comigo e contigo no céu. E lá a gente vai ver pessoas agradecendo por pequenas coisas, pequenos atos que o ajudaram até a salvação final, que é a volta de Cristo. Amém. Então, nosso convite é: seja você também um soldado nesse exército e nessa batalha em prol do evangelho. Vamos orar? Querido Papai do céu, esteja com cada um de nós. Faça com que o evangelho, ó Deus, seja uma realidade. Que possamos nos preparar dia a dia para essa luta. Nosso inimigo não são pessoas. Podem, às vezes, elas estarem sendo usadas por Satanás. Mas nosso inimigo é Satanás, os demônios e, às vezes, nós mesmos. Então, ajuda-nos, ó Deus, a vencermos todos esses inimigos, a afirmarmos a nossa fé em Cristo, a aceitarmos Jesus como nosso Salvador pessoal. E, por intermédio da palavra de Deus, por intermédio da fé, por intermédio da pregação do Evangelho, nos fortalecermos e ajudarmos outros a alcançar a salvação. Amém. Por favor, Deus, faça esse milagre na nossa vida, na nossa igreja, no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso ambiente de convívio. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigadão, hein? E olha, semana que vem vai ser a última lição, a 14ª. Nós vamos estar esperando você para nós juntos finalizarmos esse trimestre que foi maravilhoso, tá? Não se esqueça, mesmo horário, mesmo dia, mesmo canal. Dá seu joinha, compartilhe e lembre sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe.